Qual é a diferença entre um fundo imobiliário e um REIT, um Real Estate Investment Trust? A verdade é que muitos brasileiros estão ficando cada vez mais apaixonados por investir em fundos imobiliários, como é de se prever. Afinal de contas, o brasileiro adora investir em imóvel, porque ele não adoraria investir em fundos imobiliários. Mesmo que a gente tenha aí uma queda recente, meio abrupta nos últimos 1 ano e meio, 2 anos, muito motivado, óbvio, pela pandemia, tendo deixado os imóveis desocupados, investir em imóveis para obter renda é realmente uma coisa que o brasileiro gosta muito, e por que não então investir em REITs, os fundos imobiliários americanos? Só que o problema é que as coisas não são exatamente assim. Os fundos imobiliários no Brasil, como diz o nome, eles são fundos. Os REITs lá nos Estados Unidos, Real Estate Investment Trust, são trusts, né? São empresas, são corporations, não são exatamente um fundo. E aí a gente tem algumas diferenças. Bom, começar pela base aqui, né? Quando a gente fala aqui no Brasil, o fundo imobiliário, ele é analisado com fluxo de caixa. Então, todo o caixa que um fundo imobiliário gera, ele é obrigado por lei a distribuir 95%. Diz lá que pode ser trimestralmente, não sei o que, mas a título brasileiro, né, a gente gosta de ver o dividendo pegando na nossa conta todo santo mês. É o que a grande maioria dos fundos imobiliários aí, para não dizer que eu não conheço nenhum que divida trimestralmente os seus rendimentos. Mas olha só, quando a gente fala de fluxo de caixa, o dinheiro entrou no caixa do fundo, o fundo pagou suas contas, lá o condomínio das salas vazias, por exemplo, pagou a administração, sobrou um dinheiro livre, aqui esse dinheiro livre ele vai distribuir 95%. Lá nos Estados Unidos é diferente, é uma empresa, e ao invés de 95%, a gente está falando de 90% do lucro líquido. Aham, aí começam as diferenças. Quando a gente fala de 90% do lucro líquido, aqui a gente não está falando de fluxo de caixa, a gente está falando de lucro contábil. Aqui a gente pode colocar despesas, como por exemplo depreciação e amortização, que é uma coisa que existe em imóveis, né? O imóvel acredita-se que ele tem uma duração lá de 20, 30 anos e depois ele tem que ser reformado, então contabilmente ele vai perdendo um pouco do valor. Essa perda de valor, que se chama depreciação e amortização, vai sendo tirada do lucro líquido. Podem existir outras despesas também. Aqui no Brasil, como a gente fala de um fundo, eles são, de certa forma, não podem se alavancar. Ou seja, um fundo imobiliário no Brasil não pode ir lá e comprar um imóvel com dívida, não pode fazer um financiamento imobiliário para comprar um imóvel a mais para a carteira desse fundo. Nos Estados Unidos, como são empresas, eles podem. Inclusive, é meio praxe de mercado lá que quando um REIT vai comprar um novo imóvel, ele seja 50% com dívida e 50% com recursos próprios que ele pode ir guardando. Afinal de contas, ele tem que distribuir 90% do lucro contábil. O lucro contábil e o dinheiro que sobra de fato, normalmente são diferentes, até porque depreciação e amortização é uma despesa que acontece de fato, mas não tem efeito caixa. Então a gente vai colocando uma despesa ali, vai diminuindo a base do lucro líquido para distribuir com os cotistas, né, os sócios dessa empresa, e assim ele vai poder comprar novos imóveis, se alavancar e crescer. Isso aqui é muito positivo porque a gente aumenta o ROI, né, o Return Over Equity, ou seja, o patrimônio que a gente tem lá, a gente pega a dívida, vai ter uma remuneração menor, então a gente vai aumentar esse retorno, obviamente, ainda mais no cenário dos Estados Unidos, que está com o menor juros da história há muito tempo. Claro que agora, neste momento, a gente começa a falar em elevação da taxa de juros dos Estados Unidos, e isso aqui, obviamente, também vai impactar os REITs. Assim como aqui no Brasil, quando a taxa Selic sobe, lá quando a taxa básica de juros da economia americana sobe, também os REITs serão impactados um pouco, porque a remuneração deles fica menos atrativa frente à remuneração de um título do governo americano. Agora, o fundo imobiliário, ele tem uma vantagem, né? Quando ele distribui o lucro aqui para nós brasileiros, ele é isento, ou seja, o fundo não paga impostos e a distribuição do aluguel também não paga impostos. Isso aqui é importante porque incentiva a indústria imobiliária e assim a gente pode desenvolver, né? Criar vários galpões logísticos, criar vários grandes empreendimentos comerciais que não seriam possíveis às vezes porque um empreendimento imobiliário custa bilhões e bilhões de reais, né? A gente diz que o ramo imobiliário é muito capital intensivo, precisa de muito dinheiro para você levantar um prédio, né? Então tem essa vantagem tributária. Lá nos Estados Unidos, os dividendos são sempre tributados, então não tem essa vantagem tributária. O que tem é a vantagem de que a nível do corporate, ou seja, a nível da empresa que é esse rate aqui, ele não vai pagar imposto. Então, a empresa, a gente tem lá, por exemplo, CIO, DLR, né, o PSA, né, são vários REITs que a gente tem lá fora. Como empresa, eles não pagam impostos. Então, é vantajoso. Agora, quando essa empresa distribui os dividendos para você, a gente, como investidor brasileiro, lá nos Estados Unidos, a gente vai ter retido na fonte aqui 30% de imposto de renda lá nos Estados Unidos sobre esse dividendo que a gente está pagando aqui. Assim como no Brasil, lá os REITs também têm classificações, né? Aqui no Brasil a gente tem os fundos imobiliários de papel,
que investem basicamente em títulos atrelados ao mercado imobiliário. A gente tem os fundos imobiliários de outros fundos, que investem em outros fundos, e os fundos de tijolo, que investem propriamente nos imóveis. Lá nos Estados Unidos a gente tem a mesma coisa, né? A gente tem REITs de mortgage, que é os fundos imobiliários que investem em dívida, e os fundos imobiliários de real estate, que investem propriamente em imóveis. Enquanto aqui no Brasil a gente tem poucos setores de imóveis, né? A gente tem aí galpões industriais, faculdades, hospitais, lajes comerciais, lojas. São basicamente 5 ou 6 setores que a gente tem aqui no Brasil. Lá a gente tem uma infinidade de setores. A gente tem o PSA, que são aqueles depósitos que os americanos adoram. A gente tem o DLR, que é muito voltado a imóveis mais de infraestrutura. A gente tem a American Tower, que faz aqueles torres telefônicas para alugar. Tem fundos imobiliários, REITs lá nos Estados Unidos que alugam data centers. Cara, então tem coisas muito diversificadas. Tem de floresta, tem, cara, coisas incríveis, né? Tem single families, né? Então as casas individuais de família, tem prédios residenciais, tem lares de idosos, cara, é realmente uma infinidade de coisas, tá? Então basicamente as diferenças são essas. Aqui no Brasil um fundo imobiliário é um fundo, e lá fora um REIT, por mais que seja bem parecido de certa forma com um fundo imobiliário, ele é uma empresa, e como ele é uma empresa listada em bolsa, onde você vai encontrar essa empresa listada em bolsa, inclusive nos índices, no S&P 500, por exemplo, tem vários REITs lá fora, legal? Se você quer começar a investir nos Estados Unidos, uma dica que eu dou para você é abrir uma conta lá na HelloStake, é a corretora que eu utilizo para investir no exterior. Inclusive, vou deixar meu link especial aqui embaixo, que você tem 3 meses de acesso ao HelloStake Black, né? Lá você consegue ter acessos à cotação em tempo real, você consegue ter relatórios dos analistas, vários estudos também, é muito bacana, beleza? Gente, se você gostou desse vídeo, dá o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, só para nada tudo que você está acostumado a saber. Um beijo, bons investimentos a todos, até a próxima aí, tchau!